Boca seca é uma sensação muito incômoda, não é? Ela pode atrapalhar você falar ou até engolir os alimentos. Mas ela pode ser um sintoma, porém também pode ser um efeito colateral de medicamento. Aliás, medicamentos muito utilizados, tanto na psiquiatria quanto em outras áreas, como na neurologia, como na cardiologia e também na gastroenterologia. Remédios, por exemplo, para hipertensão ou até para a doença do refluxo gastroesofágico. Eu vou aqui nesse vídeo falar sobre 9 motivos de boca seca e citar o nome de alguns medicamentos que de repente pode ser o seu remédio que está causando esse tipo de sensação. A saliva tem funções muito importantes, desde lubrificação da nossa mucosa para melhorar a fala, para melhorar a mastigação e o engolir dos alimentos, a deglutição, mas também função de digestão, função de proteção, função até para os nossos dentes e por isso alteração na saliva pode gerar uma série de problemas. Mas a alteração na produção da saliva, também chamada de xerostomia, pode ser tanto um sintoma ou um sinal de algum quadro que precisa ser tratado, quanto pode ser por algo transitório. Isso sem falar nos efeitos colaterais. A primeira coisa que causa boca seca é uma reação ao estresse. Isso é uma causa transitória. Quem de vocês nunca sentiu a boca seca diante de uma notícia ou alguém que está te contando uma coisa ali que te gerou uma preocupação? Você ficou, nossa, minha boca ficou seca. Ou quando você levou um susto ou qualquer outra situação muito estressante para você. Essa é uma reação que acontece, assim como várias outras ocorrem numa situação de estresse. A hipoprodução, a redução na produção de saliva, mas logo depois que a situação passa, a produção de saliva retorna. O segundo motivo é ansiedade, seja um transtorno ou não, diagnosticado ou não. Uma pessoa muito preocupada o tempo todo e que toda hora está com mais medo, mais ansiosa, pode gerar uma alteração na produção de saliva que não passa tão rapidamente como numa reação aguda ali, numa situação de estresse. Por isso que pessoas muito ansiosas frequentemente se queixam de boca seca. Mas isso oscila, né? E aí a gente entra no terceiro motivo, que pode ser até pelo próprio tratamento do quadro de ansiedade ou qualquer outro quadro psiquiátrico, como um quadro de depressão, um quadro de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, por exemplo. Então agora eu vou falar dos medicamentos, que é a terceira causa, e que estão relacionados a vários quadros e também não relacionados à psiquiatria, e eu vou falar alguns nomes agora para você. Para quadros ligados à ansiedade e depressão, por exemplo, é muito comum boca seca com amitriptilina, clomipramina, nortriptilina e também os comuns antidepressivos como a sertralina. Mas também pode acontecer com outros medicamentos como a famosa Ritalina para o TDAH, o famoso Venvance, também pode gerar isso. A bupropiona, usada em diversas outras situações que não só na depressão, mas também no transtorno de déficit de atenção, usada também para o tratamento do tabagismo, pode gerar boca seca. E aí a gente tem outros medicamentos que também podem gerar esse sintoma, como para a doença do refluxo gastroesofágico, a famosa domperidona, e para quadros de Parkinson, como a L-Dopa. Também antipertensivos, como lisinopril ou o famoso amlodipino. Muita gente toma amlodipino e isso pode ser a causa da boca seca.
Aqui, gente, eu listei alguns medicamentos comuns, né? Outros até não tão comuns, mas para você ter ideia de alguns tipos que podem gerar isso. Aliás, não posso esquecer dos antialérgicos, também chamados de antihistamínicos, que podem gerar a sensação de boca seca. Obviamente eu não vou conseguir falar todos da psiquiatria, mas eu preciso que você tenha ideia de que a classificação de antidepressivos comumente causa boca seca em algumas pessoas que utilizam, inclusive, dependendo da dose. Então, como saber se foi o remédio? Você sabe disso se o sintoma de boca seca ocorreu depois do uso do medicamento, certo? O quarto motivo são doenças das glândulas salivares. E aí é uma alteração na própria produção da saliva mesmo e não consequência do uso de um remédio. O quinto motivo é a hipoidratação ou a desidratação. A hipoidratação é a redução aí do consumo de água que você pode corrigir facilmente, melhorando o seu consumo de água. Então, beba água. Mas a desidratação pode vir tanto pela redução do consumo, mas isso é mais raro, quanto por algum quadro, como por exemplo a diarreia. A diarreia pode gerar uma desidratação rápida e, portanto, a alteração na produção da saliva porque tem pouca água no organismo. Então, vamos consumir água por diversos motivos, que isso é extremamente importante. O sexto motivo é o uso de drogas. Pode ser tabaco, pode ser maconha, cocaína, anfetaminas, qualquer outro que altere a produção de dopamina, por diversos outros circuitos também, mas pode gerar boca seca. O sétimo motivo é respiração oral. O pessoal que respira pela boca, que dorme com a boca aberta por diversos motivos, seja ronco ou alteração nos dentes ou rinite, gente que tá sempre aí, sensação de nariz entupido, né? E aí precisa tratar a causa, porque essa sensação de boca seca no dia seguinte é muito ruim. Oitavo motivo é radioterapia. Alguém que precisou fazer a radioterapia pode ter uma alteração nas glândulas por consequência do tratamento e aí não tem a produção adequada de saliva. E o nono motivo é o consumo excessivo de álcool, que poderia estar dentro do item das drogas, mas eu resolvi destacar para falar aqui no final que muita gente não percebe o álcool como a causa da boca seca, mas o consumo excessivo de álcool pode sim gerar alteração na produção de saliva, tanto cronicamente quanto por um dia que você saiu, bebeu muito, e tem aí dois motivos, tanto o álcool quanto desidratação decorrente da noite ali por inibição do hormônio antidiurético, né, que o álcool faz e, portanto, a pessoa urina mais, perde mais água e também é um outro motivo da alteração na produção de saliva. Mas e aí? Em que se baseia o tratamento? O tratamento vai depender da causa. Eu falei vários motivos aqui para você. Claro que aquilo que é transitório, como por exemplo uma reação ao estresse, não precisa de um tratamento, mas as outras causas sim. No caso dos medicamentos, muita gente não pode retirar o remédio facilmente e aí vai precisar de uma adaptação, mas em alguns quadros você chega a precisar retirar o remédio porque a alteração é muito significativa para o paciente e aí a estratégia é mudar de medicamento. Então, se isso está acontecendo com você, avise seu médico, sua médica, para que se altere aí e faça-se outra proposta de tratamento, certo? Se você acredita que esse vídeo ajudou você, então clica aqui no curtir e compartilha com outras pessoas que podem não saber a causa da sua sensação de boca seca e de repente você ajuda essa pessoa a entender e descobrir o motivo. Então, inscreva-se aqui nesse canal também no botão vermelho, ativa o sininho das notificações e eu aguardo você em nosso próximo vídeo. Até lá!